primeira hipótese de suspensão do crédito tributário são as reclamações e os recursos administrativos. Nos casos em que o tributo é sujeito ao lançamento de ofício, ou nos casos de tributo sujeito ao lançamento por homologação, ao pagamento antecipado, quando o sujeito passivo declara um valor menor e paga um valor menor, haverá uma notificação de lançamento para o contribuinte, seja o lançamento inicial, nos casos de tributo sujeito ao lançamento de ofício, seja o lançamento da diferença do tributo relativo ao pagamento antecipado. O sujeito fez o pagamento antecipado menor do que o devido, não declarou o montante efetivamente devido, então haverá o lançamento de ofício da diferença. Nesses casos, a notificação de lançamento de ofício, ela estabelecerá um prazo para pagamento ou impugnação do lançamento. Então, dentro desse prazo, o contribuinte ele pode pagar ou impugnar. Quando ele resolve impugnar, ele instaura o processo administrativo fiscal, o PAF, e a partir daí o crédito fica suspenso. O processo administrativo fiscal, o PAF, ele vai ser regulado pela lei do ente federativo competente a depender do tributo em que a gente está tratando, certo? Existem regras gerais federais sobre o PAF, a Lei Geral do PAF, e cada ente federativo vai regulamentar o processo administrativo no seu âmbito, na sua esfera. Enquanto o processo administrativo não foi definitivamente resolvido, ou seja, enquanto a impugnação não foi julgada, enquanto está pendente recurso sobre a decisão que julgou a impugnação, o crédito estará automaticamente suspenso. O contribuinte não precisa pedir a suspensão. A própria impugnação ou o recurso administrativo apresentado nos termos da lei que regulamenta o PAF na esfera em que ele está tratando, vai suspender o crédito tributário. Então, enquanto ele está na discussão administrativa, não haverá atos de constrição dos seus bens, porque a exigibilidade do crédito estará suspensa. A quarta hipótese de suspensão do crédito tributário, eu vou falar para vocês a quarta e a quinta hipótese, porque tanto a quarta quanto a quinta tratam de decisões liminares em ações judiciais. Primeiro, o artigo 151 fala em liminar em mandado de segurança, e depois ele fala de liminar ou antecipação de tutela em outras ações judiciais. E aí a gente pode ter uma ação anulatória, uma ação declaratória, e aí há uma decisão liminar, o juiz vai analisar se é o caso de suspender o crédito tributário enquanto perdure a discussão judicial ou enquanto perdure os efeitos dessa decisão, porque a decisão liminar ela pode ser revogada pelo juiz. Notem que há uma diferença entre os efeitos da suspensão no processo administrativo e no processo judicial. No processo administrativo, a suspensão é automática. Ela decorre da própria apresentação da impugnação ou do recurso administrativo. No âmbito judicial, não é assim que acontece. A ação judicial que questiona o crédito tributário, ela não suspende a exigibilidade do crédito, não por si só. O contribuinte, o sujeito passivo que ajuiza a ação, ele vai pedir para o juiz uma suspensão e vai pedir para o juiz analisar isso em caráter liminar. O juiz vai ter que analisar o caso para identificar se é ou não o caso de suspensão, e aí ele vai deferir ou não essa suspensão com base nos requisitos da tutela de urgência do artigo 300 do CPC. E aí o CPC prevê que ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o fumo bonis iuris e o periculum in mora. Esses dois requisitos terão que ser demonstrados pelo autor da ação para que o juiz dê uma liminar, confira uma decisão em caráter liminar para suspender o crédito tributário. Essa suspensão ela vai ter efeitos até o final da discussão ou até a revogação dessa decisão. Não é automático que vai acontecer essa suspensão. O juiz ele tem que analisar
e vai conceder e pode revogar da mesma forma que ele concede. A nossa última hipótese de suspensão do crédito tributário é o parcelamento. O parcelamento, como o próprio nome diz, é a possibilidade de pagamento do crédito tributário em parcelas. O contribuinte vai ter que cumprir com determinadas fases, do pagamento. Quando ele paga a última parcela, aí a gente tem a extinção do crédito tributário pelo pagamento. Mas enquanto vigente o parcelamento, enquanto ele está cumprindo com as parcelas, o crédito estará suspenso. E aí terá os mesmos efeitos das outras hipóteses de suspensão. O parcelamento do crédito tributário ele está previsto no artigo 155-A do CTN. O artigo 155-A diz que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Deverá haver uma lei específica concedendo a possibilidade de parcelamento do crédito tributário. Além disso, durante a vigência do parcelamento, se a lei não dispuser de forma contrária, haverá incidência de juros e multa. Então, mesmo o contribuinte pagando, adimplindo com as parcelas, pode ser que haja incidência de juros e multa se a lei não disser expressamente que não haverá essa incidência. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 155-A diz que se aplicam subsidiariamente às regras do parcelamento as regras da moratória. Ou seja, o parcelamento ele também pode ser concedido em caráter geral ou individual e ele pode trazer, a lei do parcelamento, ela pode trazer determinadas condições para que o sujeito passivo se adeque à possibilidade de parcelar o seu crédito. Nesse caso, se ele for em caráter individual, também será concedido por despacho administrativo e esse despacho não gera direito adquirido para o sujeito passivo, para o contribuinte, podendo ser revogado caso se verifique que o contribuinte não cumpriu os requisitos ou que ele deixou de cumprir. E aí, se ele agiu com dolo ou simulação, ele vai pagar penalidade e se não agiu com dolo nem simulação, ele só vai ter que arcar com o valor completo, independente das parcelas. Todas as parcelas vencerão por conta da revogação da possibilidade do parcelamento. O parcelamento ele pode ser concedido junto com outras modalidades, outros institutos do direito tributário. Ele pode ser concedido junto com a moratória, ou seja, estabelece um novo prazo com a possibilidade de parcelamento e também é muito comum que ele venha junto com a anistia. A anistia é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Aí vai haver um perdão das multas ou um abatimento das multas, às vezes até das penalidades, Às vezes até integral, tem a possibilidade às vezes de 100% de desconto da multa. E geralmente esses três institutos eles vêm juntos quando a gente tem o chamado refis, o famoso refis, o refinanciamento de débitos tributários. Geralmente eles envolvem a possibilidade de moratória, parcelamento e anistia. Mas a anistia a gente vai ver no vídeo sobre a exclusão do crédito tributário. Vistas as hipóteses de suspensão do crédito tributário, a gente tem algumas questões aqui sobre os efeitos da suspensão para tratar antes da gente fechar aqui a nossa aula. Em primeiro lugar, a suspensão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. Se o crédito da obrigação principal está suspenso por uma das hipóteses previstas no artigo 151, não significa que as obrigações acessórias atinentes a esse crédito não tenham que ser cumpridas. A suspensão, portanto, não atinge as obrigações acessórias, apenas as obrigações principais, as obrigações pecuniárias. Além disso, na vigência da suspensão do crédito tributário, o contribuinte ele não terá direito à certidão negativa de débitos, mas terá direito a uma certidão positiva, o crédito existe, mas com efeitos de negativa, ou seja, o crédito existe, mas não pode ser cobrado. E a certidão positiva com efeito de negativa, ela vai ter o mesmo efeito prático da certidão negativa. Então é muito vantajoso para o contribuinte porque ele vai poder praticar alguns atos que tenham como restrição a ausência de débitos, Ele vai demonstrar que ele tem débitos, mas que estão suspensos e terá direito à certidão positiva com efeito de negativa.
Além disso, ele vai ter também a tranquilidade de que, na vigência da hipótese de suspensão, não haverá atos constritivos dos seus bens, porque se o crédito não é exigível, não pode o fisco se valer, né, dos atos, dos privilégios que ele tem para o adimplemento forçado do crédito. Então, ele tem uma tranquilidade na discussão do crédito tributário quando o crédito está suspenso, né? Porque ele vai ter a certidão positiva com efeitos de negativa e não vai sofrer qualquer ato de constrição sobre os seus bens. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui as hipóteses de suspensão do crédito tributário, seus efeitos. Na prática, elas têm muita relevância e a gente precisa saber utilizá-las muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, assim como podem deixar também sugestões de outros temas, ou então nos enviar por e-mail também, se preferir. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima!